Se tem uma coisa, gente, que eu odeio em livros, são livros com continuação, mas que as histórias se passam ao mesmo tempo, que elas retrocedem e a gente tem que rever a mesma história. Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje eu vou responder uma tag pra vocês. Eu não sei qual foi a última vez que eu fiz isso aqui, mas hoje vamos responder a tag dos 50%, o momento do nosso meio do ano onde a gente para, olha pra trás e avalia nossas leituras. E eu fiquei em dúvida se eu gravava ou não, mas eu acho importante a gente conversar sobre nossos altos e baixos. E no momento, gente, na minha leitura, eu nunca li tão pouco na minha vida. Eu acho que nem quando eu me desconectei da leitura, eu li tão pouco. Atualmente, eu li até agora 34 livros. Geralmente, eu chegarei na marca dos 30 livros em março. Estamos em julho. E por mais que a minha parte produtiva fala, meu Deus, menina, você precisa ler, tá tudo bem. Vida adulta é uma droga. Antes eu lia bastante no meu almoço, porém, como vocês sabem, agora eu estou escrevendo no meu almoço, então eu não tenho tempo para ler. Eu tenho 10 minutinhos à tarde e 10 minutinhos de manhã, que é o tempo do cafezinho. Então, mentira, eu ia falar como eu não como, mas eu como. Então é a maçã de uma mão, o livro em outra, mas nem sempre eu consigo, porque às vezes eu tenho que resolver alguma coisinha, mandar uma mensagem, contratar algum serviço. E é isso, né? Faz parte. E tá tudo bem, gente. A única coisa que me irrita, acho que me irritou profundamente ao revisitar, é que nem todos, na verdade, a maioria desses livros, a hora que eu li, eu falei, nossa, eles são meio né? Porque se fosse 30 livros, eu falei, nossa, mas a maioria é incrível, eu até ficaria feliz, mas não é não. Mas sem mais enrolações, vamos às perguntas. Lembrando que todas as perguntas vão estar aqui na descrição, caso vocês queiram fazer, pode ser respondendo no seu próprio canal ou aqui nos comentários que eu vou adorar saber a resposta de vocês. E geralmente a gente fala, né, quem é o criador da tag original, mas eu acho que essa informação já se perdeu, porque a tag dos 50% aqui já é meio, é um clássico do Booktube. Mas sem mais enrolações, vamos à primeira pergunta, que é o melhor livro que você leu até agora. E me surpreendendo e talvez me decepcionando um pouco, a minha resposta é Suizen, Quando Te Roubei, a Primavera das Nossas Vidas, o livro 3 da Thalissa Bettinelli. Ai, por que você se decepcionou, Gabriele? Gente, eu leio só fantasia, como assim? O melhor livro que eu li é de romance. Nada contra romance, nada contra. Mas o problema é a quantidade. Gente, o que tá acontecendo comigo que só tá lendo um livro ruim? E assim, alguns livros que são bons não conseguiam bater esse. Então, eu estou revendo as minhas prioridades. Como eu disse, esse vídeo, essa tag, ela foi um tapa na cara, na realidade. Quis trazer pra vocês, porque tá tudo bem de vez em quando vocês lerem um livro ruim, mas, gente, a maioria das minhas leituras são meio ruins. O que tá agregando na minha vida, sabe? O que tá bom, é divertido, mas o que tá agregando em mim como escritora também? Tá, um ponto, mas vamos voltar a falar do livro, né, Suizen. Esse é o terceiro livro, né, então cada história conta a história de um casal. E dessa vez a gente vai conhecer o Silas, que já apareceu várias vezes. Ele é um cara bonzinho, todo Buda, todo meditação, porém ele esconde um segredo, como todos os protagonistas de romance. E temos a Angélica. Ela finge ser uma garota boazinha, porém a verdade é que ela é meio porra louca. Ela fuma, ela tem cleptomaníaca, então ela sai roubando as coisas. E os dois, eles acabam se relacionando, eles acabam se apaixonando, lidando com seus problemas. Eu acho a história muito legal, muito emocionante. Ela é muito longa, tá? Ela tem acho que umas 900, 800 páginas, né? Não palavras. Ao mesmo tempo, ela é uma história muito incrível. E, é claro, ela deu um gancho pro próximo livro, que eu acho que muitas pessoas ficaram um pouco emputecidas com o próximo casal. Outras já sabiam. Eu fui surpreendida, eu não esperava esse casal, mas eu não posso dizer que eu não gostei. Eu achei que condizia com a história e eu não vejo a hora de lançar o próximo, o que vai demorar um pouquinho, né? Porque, uma coisa, conforme as histórias, os livros estão passando da Thalissa, as páginas estão aumentando. Então, o último livro vai ter mais de 1000 páginas, eu tenho certeza. 2. A melhor sequência de série, e foi definitivamente Mãos do Destino, Crônicas Veridianas, o livro 5 da Regina Bell. Esse é um livro que eu não dava nada. A gente vai ter aqui uma personagem totalmente secundária que não teve nenhuma relevância ao longo dos livros, fora ser citado algumas vezes. E a gente vai ter um assassino
que apareceu no livro 3 e agora a sua missão é matar algumas crianças muito importantes lá do livro 1. E por que eu não dava nada pra esse livro? Gente, esses personagens eles eram meio secundários, meio sem importância. Eu falei, assim, vai ser bom porque a Regina Bell, ela escreve muito bem, mas eu acho que não vai brilhar os olhos. Eu vou ler porque faz parte da série, eu quero chegar em alguns livros que eu estou interessada. Eu amei. Foi um avanço da série maravilhoso, que a hora que eu vi, eu estava ensandecida nessa história. Maravilhosa! Ela avançou, ela preparou o terreno para os próximos livros e eu não vejo a hora de chegar ao livro 7 das Veridianas, gente, porque eu acho que vai ser tiro, porrada e bomba. E digo mais, eu não vejo a hora de chegar o 8º livro, que ainda nem foi lançado na gringa. Assim, é uma história que eu não conseguia parar de ler. Ela foi incrível. 3. O melhor livro nacional. E o escolhido foi A Maldição da Lua Cheia, da Thaís Lopes. E tudo que eu falo, aqueles livros meia boca, não se encaixam nesses que eu tô citando aqui, tá? Porque A Maldição da Lua Cheia é incrível. Começando que esse livro faz parte do universo de Corte do Sangue, que eu amo de paixão. Pra quem não conhece, é uma distopia onde a magia voltou ao mundo, humanos não souberam lidar, vampiros apareceram falando: oi, nós existimos, vamos cuidar de você. 200 anos se passaram e eles estão ali vivendo num regime controlado por vampiros, que obviamente não é bom. E esses vampiros, eles se organizam em cortes, e fora dessas cortes existe a Terra de Ninguém, terras inóspitas. E na Maldição de Lua Cheia a gente vai descobrir que a Terra de Ninguém tem dono, e são os lobos. A gente vai conhecer a Lia, ela é uma caçadora humana, a única do grupo, que é meio que um mercenário. Eu não entendi muito bem o que ela faz, principalmente porque não mostrou ela em nenhuma missão, apenas ela chegando de uma missão. Mas a gente também vai conhecer o Alaric, um lobo que ela não conhecia, mas faz parte da Alcateia, ele é solitário. Os dois, eles têm uma química instantânea, porque eles são almas gêmeas, mas o Alaric, ele esconde um segredo muito grande, ele esconde uma maldição que o impede de ficar junto da Lia. Mas a Lia não tá nem aí, tá? Ela vai ficar com ele sim, não importa os obstáculos. E isso inclui não só uma maldição misteriosa, cujo qual o Alaric esconde muito bem, mas também um conflito com as cortes, porque uma coisa é certa, se é um livro de corte de sangue, alguma corte tá fazendo merda, e nesse caso eles querem expandir os territórios e chutar os lobos pra fora. E é uma história maravilhosa, gente. Tem ação, tem romance, tem pegação, uma delícia. E o meu vizinho continua com som alto. Mas é isso, gente. Foi uma história incrível. É um livro único, mas do fundo do coração eu quero muito que a Thaís escreva mais sobre esse universo, porque é um universo muito rico. Nossa, como foi bom rever alguns personagens. Ai, foi um abraço assim que eu não sabia que eu precisava. 4. Li o livro mais desconfortável. Eu não sei se o desconfortável é bom, porém trata de assuntos delicados, ou é tão ruim que chega desconfortável de ser lido. Não sei, mas eu optei pela primeira opção e por isso eu escolhi Pet, de Gui Ribeiro, que é sobre um cara que está num app de relacionamento, conheceu um carinha, e esse carinha, ele quer transformar esse garoto no pet dele, fora que ele é um psicopata. Bem de leve, bem assim, simples. Eu receei muito de ler esse livro, porque eu achei que ele era um dark romance. Mas depois do autor batendo o pé, que não era uma romantasia, que nada era romantizada, eu decidi dar uma chance. E, de fato, é uma história bem interessante. Naquela história que eu sentei e li, eu fiquei tipo, uau, meio... assim, precisei ir aos poucos. Eu gostei bastante, mas aquela coisa. Pelo que eu descrevi, vocês já sabem que não foi a leitura confortável, mas o importante é que, realmente, não romantasia. Nossa, não romantasia é bom. Não romantiza nada, tá? Então é uma história séria. Não trata o personagem problemático como, ai, ele teve um passado difícil. Sim, ele teve um passado difícil, mas não explica, não... Ai, me fugiu a palavra, gente. Não é justifica. Não passa pano pro personagem por conta disso. Eu ia dar um spoiler. O importante é isso. Não romantiza. 5. O livro mais surpreendente. E eu escolhi Sua Alma por Vingança, da Harley Larox. E aqui, uma seita está tentando libertar um deus antigo e para isso precisa de 3 sacrifícios específicos de uma família. A primeira foi a Juniper. Julia? Eu acho que é Juniper, não lembro mais o nome dela. Ela conseguiu escapar, anos se passam, e a seita pegou o irmão dela. E agora ela quer vingança, ela quer destruir aquela seita. E pra isso, ela vendeu a sua alma por um demônio. Bem de boa, bem leve. Ah, e por que ele é surpreendente? Pelo quanto que eu gostei. Se tem uma coisa, gente, que eu odeio em livros, são livros com continuação, mas que as histórias se passam ao mesmo tempo, que elas retrocedem e a gente tem que rever a mesma história. Vou dar um exemplo. Esse não é o primeiro livro, esse é o segundo. O primeiro livro conta de uma garota que seria o segundo sacrifício, tá?
Então, a Juniper aparece várias vezes, inclusive já tem resolução. Os personagens ali vão de arrasta pra cima, personagens importantes, e aí volta do passado. Isso me irrita, porque parece que a história não vai pra frente. E a Harley Larox, ela conseguiu fazer uma coisa interessante. Ela conseguiu me fazer ficar presa nessa história. Os protagonistas do primeiro livro, eles não aparecem muito, só em pontos muito específicos. Então, ao mesmo tempo que eu estava lendo a mesma história, eu não estava lendo a mesma história. E como a Harley fez isso, foi uma coisa maravilhosa, e eu entendi. Eu realmente entendi como ela fez, e eu vou trazer isso para uma série, porque por mais que eu não goste, eu vou fazer a mesma coisa. Porém, a história vai se passar ao mesmo tempo em pontos diferentes. Então, por mais que você retrocede no tempo, você não revisita a história antiga, entendeu? Mais ou menos. E eu acho que foi isso que ela fez. 6 lançamentos do primeiro semestre que ainda não leu. E o escolhido foi Increvos, da Thais Lopes. E eu não tenho desculpa, gente. Ele tá no meu Kindle. E não tive tempo, mas eu vou ler. Eu nem sei se ele se encaixa, porque ele lançou no iniciozinho de julho. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se encaixa, gente. Eu vou roubar nessa. Tá? Foi mal aí. 7. O maior crush literário do primeiro semestre. E eu não tenho. Eu estou passada. Sim, eu acho que eu não li um livro que me envolveu tanto a ponto de eu ter um crush literário. Isso é meio triste, né? Mas agora vamos para a 8ª pergunta, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. E aqui eu vou roubar porque eu tenho 2 autoras. A primeira é que eu tô aguardando todos os livros da Thais Lopes. Qual ela vai lançar? Não sei, mas eu vou ler, porque eu gosto. Faz parte, acontece. E outro livro que eu quero muito ler é o 7º livro das Crônicas da Veridiana. Já li o 5, já comentei com vocês. Já li o 6. Já saiu o livro da série que intercala com as Crônicas das Veridianas. O que significa que o próximo, eu não lembro o título, mas é o 7º livro e eu não vejo a hora. Principalmente porque no segundo livro, alguns personagens que eram crianças agora já têm 18 anos. Ou seja, os personagens que eram crianças que eu queria conhecer mais, vai acontecer. Tô muito animada. A autora só precisa publicar e eu acho que vai ser em agosto, porque ela sempre publica um livro por mês. Ela é gringa, gente, então os livros já estão publicados, ela só traduz. E o de julho foi o... não lembro o nome dele, mas eu tô lendo atualmente, que é o dos Braxianos. Então o próximo vai ser o livro que eu quero ler. Não vejo a hora. E é isso, gente. Essa foi a tag. Ainda tô um pouco passada pela minha quantidade de livros. Eu poderia falar, não, eu vou mudar. Não vou mudar, gente, não vou, porque isso significa não escrever. Mas, querendo ou não, a minha face de escritora é um pouco maior do que a leitora. O que eu posso fazer é separar tempos no final de semana pra tentar ler mais, parar de ficar conversando nos 10 minutos e falar, vou ler. Tem essa opção também. Mas é isso, gente. Respondam a tag aqui nos comentários, que eu vou adorar saber a resposta de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, que me ajuda bastante. Todos os livros que eu citei aqui vão estar na descrição, tanto grátis pelo Kindle Unlimited, quanto pela compra do e-book. E se for comprar o e-book, compre usando o meu link, que você ajuda o canal. A Amazon paga uma comissão e você não é cobrado nada mais por isso. E é claro que todos os meus livros também estão aqui embaixo com o link, com as mesmas condições. E eu acho que eu esqueci de falar pra vocês me seguirem nas redes sociais, que não sou a pessoa que aparece todo dia, mas eu estou aparecendo com muito mais frequência do que antes. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!